Vídeo 22. É a interação com o ambiente mediada por adultos que conhecem quais são os estímulos adequados para o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, cognitivas e atitudinais das crianças que possibilitarão o desenvolvimento de todo o seu potencial, gerando comportamentos que sejam relevantes para o seu bem-estar, sobrevivência, inserção e atuação no mundo. Deste modo, é necessário variar o tempo de duração das atividades, os recursos oferecidos para cada uma delas, as opções de atividades relacionadas ao desenvolvimento de uma mesma habilidade, a periodicidade de grupos de atividades relacionadas a uma mesma habilidade, de tal forma que as experiências vivenciadas pelas crianças estejam adequadas ao grupo como um todo, mas também as diferenças entre pequenos grupos de crianças dentro de uma mesma turma. Considerar e valorizar a diversidade implica em compreender as diferenças biológicas, culturais e sociais das crianças, realizando práticas educativas que possibilitem a aprendizagem de todas. Nesse sentido, é papel dos professores educadores conhecer as condições biológicas do grupo de crianças e de cada uma delas, seu ambiente sociocultural e organizar o currículo visando a diversificação de experiência, a individualização das aprendizagens e o efetivo desenvolvimento de todas. Ao considerar o desenvolvimento das crianças, reconhecendo-as como sujeitos competentes e conhecendo-as profundamente em suas formas de aprendizagem, o profissional da educação infantil deverá proporcionar espaços estimulantes e oportunidades para o contato mais estreito com elas mesmas, com outras crianças da mesma idade e idades diferentes, ambientes ricos e em objetos e instrumentos culturais para que se expressem e vivenciem as experiências nas suas diferentes e várias habilidades e linguagens. Página 102. É essencial que as crianças tenham acesso a diferentes espaços e estímulos que lhe proporcionam explorar, criar, manipular, ler, jogar, brincar, pensar, discutir, elaborar, construir, comparar, analisar e sistematizar. Portanto, os professores educadores deverão planejar estratégias de organização e de intervenções que facilitem as aprendizagens das crianças e permitam a elas, adultos, também sistematizar, avaliar e reorientar o seu fazer. Devem ainda ser consideradas flexibilidade de organização dos tempos, a coerência interna na organização da instituição como um todo, do modo a efetivar a construção contínua dos conhecimentos pelas crianças, práticas e modos de fazer adequados a cada turma e a pequenos grupos de crianças, modalidades variadas de intervenções pedagógicas considerando as especificidades de cada grupo. Assumir o trabalho que coloca a criança na centralidade do processo educativo e valoriza a diversidade significa realizar propostas de trabalho individualizado, mas também organizar propostas de educação coletiva, explorando os aspectos relacionais da educação. A aprendizagem é uma ação individual realizada por meio de experiências coletivas que se dão nas interações. Repetindo, a aprendizagem é uma ação individual realizada por meio de experiências coletivas que se dão nas interações, com cooperação, com troca de ideias, partilha de vivência, de emoções, confrontos de pontos de vista, ensino recíproco. Portanto, é fundamental considerar 1. As diferentes infâncias, a história social da infância e da educação infantil no mundo, no país e na cidade e em cada instituição. 2. A diferença entre o atendimento escolar institucional e de variados espaços coletivos como família, associações e outros. 3. Influência da instituição educativa na formação pessoal e na vida de cada criança. 4. A necessidade de prover de intencionalidades educativas todas as suas práticas. 5. Características próprias de perfil sociopolítico e econômico diferenciado do público atendido. 6. A faixa etária do público atendido, sua dependência com relação às famílias e suas características biológicas. 7. O período do desenvolvimento físico, social, cognitivo, motor, emocional em que se encontram as crianças. 8. A maneira como cada criança aprende e apreende o mundo. 9. A importância de uma relação cotidiana entre as instituições e famílias. Ponto 2.
os saberes e fazeres necessários para atender a necessidades formativas das crianças na sociedade. Página 103. A complexidade do mundo e da constituição do sujeito exige que se faça um ensino diferenciado, vivendo a democracia, a solidariedade e a participação social na experiência de vida cotidiana, aprendendo todo dia, em todas as situações, vivenciando as aprendizagens de forma corpórea, cognitiva, sensível, social e emocional. As sociedades humanas organizam a educação e a socialização de suas crianças por meio da transmissão e da elaboração de conhecimentos e saberes que julgam indispensáveis para a inclusão delas no mundo, realizando sua humanização, a sua construção como ser humano através de uma herança cultural renovada e do desenvolvimento pessoal. O mundo contemporâneo precisa de uma educação com características interculturais, pois existem na sociedade complexas muitas culturas, modos de ver e de fazer as coisas. São culturais, familiares, culturas das crianças, dos professores educadores, das escolas e das instituições. Trabalhar com essa diversidade significa oportunizar acesso ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, hábitos e valores. As crianças precisam desenvolver a infância, a vivência da diversidade, a ética do respeito e do outro com as diferenças e, consequentemente, enriquecimento dos grupos e dos indivíduos com suas especificidades, não naturalizando as desigualdades. Isso se aprende através da abertura para a existência de outros modos de viver e pela ampliação das experiências cotidianas. Aí tem a imagem de uma criança usando o computador, experimentando. Do mesmo modo, a sociedade mundial atual solicita a indivíduos capazes de lidar com as informações, extraindo delas conhecimentos necessários à inserção e atuação em seu meio. Pessoas capazes de relacionar o local ao local global, compreendendo o todo e suas diversas partes. Indivíduos com pensamentos autônomos que percebam as tensões e as contradições da sociedade, buscando modos solitários e colaborativos de agir em comunidade. As experiências diárias familiares, as informações que a mídia e tantas outras vivências das crianças oferecem, quer sejam sobre animais, horta, cozinha, eletrônica e tantos outros temas, podem e devem ser fundamentados na escola enquanto saberes, habilidades ou conhecimentos por meio de experiências organizadas. Outro aspecto fundamental da importância no mundo atual é a efetivação de uma consciência solidária. A vivência da colaboração, cooperação, a participação leva as crianças a compreenderem que trabalhar em conjunto é mais vantajoso que solitariamente, porque permite somar, potencializar as habilidades de cada um. Uma perspectiva que busca superar a competitividade e a exploração e a discriminação. Para tanto, as práticas da educação infantil precisam realizar, sobretudo, a indissocialidade do cuidar educando e o educar cuidando no desenvolvimento das vivências cotidianas. 2. Brincar como forma de apropriação, de criação e recriação das culturas. 3. A livre manifestação do pensamento pelas crianças, sendo incentivadas a expressarem-se oralmente ou por meio de outras linguagens. 4. Busca coletiva de soluções para os diversos problemas diários, envolvendo crianças nas discussões. 5. Reflexão acerca das questões ambientais, econômicas, sociais, culturais das comunidades mais próximas e a instituição educativa realizada por adultos conjuntamente. E a última, o incentivo à solidariedade, à cooperação, à vivência de valores humanos com justiça e equidade a todos.